Agora sim, ao vivo, com Rafael Bittencourt. Fala, Rafa, tudo tranquilo aí, meu velho? Fala, Xará, tudo beleza? Tudo bom com vocês? Gabriel Portela, direto de Belém. E aí, galera, tudo bem? Diretamente de Belém, passando umas férias aqui, mas daqui a pouco voltando para São Paulo. Rafa, queria começar. Primeiro, eu agradecer, né, o convite aí, por disponibilizar esse tempo pra gente aí. E queria começar, conta um pouquinho de você aí, como é que você começou, quantos filmes, quantos projetos você já embarcou aí, conta um pouquinho de você pra gente. Beleza. Cara, o prazer é meu para começar, né? Obrigado pelo convite. É sempre bacana poder participar dessas conversas e ouvir e contribuir um pouquinho, se é que isso é possível. Cara, meu começo em cinema e em fotografia, cinematografia, foi já, cara, há muito tempo, 20 anos atrás. Eu sou formado em design gráfico, então naquela época eu já trabalhava bastante, mais ligado à publicidade. Então eu já editava e trabalhava com fotografia muito, still, né? E depois, ainda na faculdade, eu entrei numa produtora de publicidade, que na época era a terceira maior do Brasil. Então, lá naquela época eu já tive oportunidade de participar de projetos interessantes. Antes do digital ainda, estava começando a nascer digital naquela época. Então a gente ainda, naquela época, gravava em fita beta, Betamax, Max e tudo mais, e começou a aparecer as primeiras ilhas digitais, isso era 1995. Então vem desde aquela época. Cara, não tem uma conta de quantos filmes entre longas e curtas e comerciais e documentários eu já participei nesse tempo todo, vários. Não sei dizer, sério, nunca fiz essa conta. Tá. Em diferentes posições, não só como diretor de fotografia, editando também, dirigindo, mas nunca fiz a contabilidade, mas pode botar, eu não sei se eu ouso dizer centenas, mas eu posso dizer dezenas ou dúzias com certeza, com participação ativa, né, direta. Como consultor, eu posso dizer pelo menos uns 400, 500, porque eu já fui professor, então na escola eu tive a oportunidade de ser consultor de muita coisa. Eu dava aula de cinematografia, inclusive, né, numa escola de cinema em Curitiba, no Centro Europeu, que é, no sentido técnico, assim, prático, talvez a melhor, porque meio no estilo da NAIFA, assim, aqui nos Estados Unidos, ela foca muito mais na execução, na parte prática da coisa, mais do que tem a teoria, mas o foco não é tanto a teoria é usada só para embasar a prática mesmo. Tá. Deixa eu disparar uma pergunta do David aqui. O David não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele mandou uma pergunta. Bom, a minha pergunta é referente à direção de fotografia, seria a semiótica da fotografia. Em que momento, depois de muitos sets de filmagem, você começa a pensar realmente, se eu colocar a câmera em determinado ângulo ou naquela posição, o que aquilo vai trazer de sentimento, o que aquilo vai trazer de sensação? Eu lembro que depois de anos de ter assistido o ET, que eu percebi que o Spielberg colocou a câmera na altura da cintura dos adultos, porque era a altura das crianças até onde elas conseguiam enxergar. Então aquele lance de só ver as chaves do personagem do Peter Coyote na trama do ET, era porque era a altura dos olhos das crianças. Então ele pensou, bom, se eu colocar a câmera aqui, na verdade eu estou mostrando o que as crianças conseguem ver. Então é isso que me interessa na direção de fotografia e tanto na parte de luz também. Se eu colocar uma luz mais avermelhada, teoria das cores, mas se eu colocar uma luz mais avermelhada, o que eu quero dizer aqui? Então minha pergunta é essa: quando que se começa a pensar nessa parte, no momento de pré-produção, referente a sentimentos e o que um ângulo, que um movimento de câmera pode trazer para o filme? Tá, legal.
Então, Rafa, conta um pouquinho pra gente aí, como é que você chega então nesses seus ângulos de câmera e movimentos de câmera? Como é que você, saindo do roteiro, como é que você chega nisso? Cara, primeira coisa, né, obviamente, é leitura de roteiro, mas eu vou dizer que tem uma coisa que vem antes ainda do que leitura de roteiro, que é MOA, ou seja, eu leio o roteiro com os meus olhos, ou seja, toda vez que eu estou lendo com os meus olhos, eu estou lendo com o meu repertório. O que eu já vi, o que eu já fiz de filme. Então, o pessoal fala, pô, o filme começa no roteiro. Não, o filme começa na cabeça de quem... nessa fase, começa na cabeça de quem está lendo esse roteiro. Então, já um outro diretor de fotografia, uma outra pessoa, vai ler com outros olhos isso. Tá? As primeiras coisas que eu, numa primeira leitura mesmo de roteiro, eu tento ser o mais imparcial possível, eu tento me despir de certas coisas para não entrar viciado nesse roteiro, digamos assim, para tentar pegar o máximo da essência do que é aquele roteiro. Tá? Depois dessa primeira leitura, eu já passo para uma leitura com um olhar mais técnico. Então, eu já vou tentando visualizar o que botar essa história em termos visuais mesmo, ainda que seja dentro da cabeça, e daí já começa a ver, cena descreve, primeira cena do filme, você já pensa, establishing shot. Então, já vem na minha cabeça tudo que existe de establishing shot, que eu já vi na vida, e tudo aquilo que a gente sabe na teoria, de como, em teoria não só de cinema, mas teoria visual mesmo, né, como contar uma história. Isso a publicidade ajuda bastante, você a ser sintético nesse sentido, você aprender a botar em um plano, em uma imagem, o máximo possível de informação, e de maneira que a sua audiência, e portanto você já tem que ler pensando quem é que vai assistir esse filme, né, porque audiências diferentes requerem linguagens diferentes, técnicas diferentes, consequentemente escolhas técnicas de câmera, lente, etc., diferentes. Se vocês quiserem me interrompendo, façam. Tá, caso vocês achem que o cara tá devagando para um lado. Não, tá funcionando, tá bem legal, cara. Pode falando. Mas então, nessa segunda leitura, eu já tento fazer anotações básicas e tá, isso daqui, para mim, tá dizendo, a gente vai entrar requer um ambiente, eu já tento identificar o que é um ambiente onde está sendo gravado, é uma externa, uma interna, sendo uma interna, é uma cozinha, um quarto, dentro, eu já tento captar essa proposta toda de história que existe nesse roteiro, e já vou pensando tecnicamente quais são as coisas onde eu posso criar e aonde existem potenciais situações. Eu não vou dizer problema, que o negócio é um problema se você não pensar nele antes, mas onde é que existem potenciais pontos de maior cuidado, digamos assim, na hora de fazer as escolhas. Tá? Então, você já lê na descrição, acontece dentro de uma kitnet, você já pensa, ok, eu já vou ter restrição de recuo, vou ter potencialmente de luz, de um monte de coisas, pontos de iluminação, então isso tudo já vem na cabeça, o que eu vou pensar em termos de equipamento. Uma coisa é você pensar o que seria bacana, a outra coisa o que é executável, e você tentar casar as duas coisas. Então isso daí já vai direto em escolha de câmera, lente que você vai usar. Diga lá. Já vem aquela bagagem das produções, né? Exatamente. Uma coisa que você falou que eu achei interessante foi a parte dos vícios, né? Quando a gente vai lendo o roteiro, você já vai caindo naquela de não, eu já passei por aqui, já passei por lá, mas calma, isso é uma outra produção, isso é uma outro olhar, isso é uma outra coisa. Isso eu achei muito interessante que você falou. Você repete a pergunta para mim, Rafa? Era comprida. Era mais ou menos isso mesmo. Como cobrir desde o roteiro, o que você vai levando em conta, né? Eu acho que eu posso emendar com a do Marcel agora, que tem uma outra pergunta referente mais ou menos a isso. Espera aí, vou disparar aqui. E aí, pessoal, beleza? Eu queria saber um pouquinho mais como é que você faz para chegar na concepção fotográfica do filme, de luz, de atmosfera, de movimento de câmera. Como é que são essas escolhas, como são feitas essas escolhas desde a pré até no set, como é que funciona isso? Eu acho que para emendar mais ou menos com o que você já falou até agora e emendar com o que o Marcel falou,
Eu acho que seria mais pensando então em cor, Rafa. Como é que você faz pra fechar cor, assim? Você vai por cena, você pensa no arco do filme, como é que você chega nas cores, assim? Você já deu 2 dicas boas aí. Isso tudo já, assim, eu tento ler de uma maneira inocente, fazer essa primeira leitura, mas eu confesso que já começou a ler roteiro, já começa a vir ideia na cabeça. Você terminou a primeira descrição de cena, você já está, interessante. Eu tento, não, sai daqui, deixa eu terminar o roteiro para eu formatar uma ideia. Deixa ele ter ideia no começo, que a gente começa a fazer muitas aproximações com coisas que a gente já viu, com filmes que a gente gosta, diretores que a gente acha bacana. Mas quando a gente parte já para a segunda, e isso às vezes pode acontecer de 2 formas. Depende de quem me mandou esse roteiro. Tá? Às vezes são diretores com os quais eu nunca trabalhei, ou são projetos que eu não tinha conhecimento do projeto, simplesmente chegou, lê esse roteiro aí e vê o que você acha. E às vezes, quando é diretor que eu já trabalhei com algumas vezes, já existe uma simbiose, digamos assim, entre diretor de fotografia e diretor. Eu meio que já sei como é que o cara pensa, então isso daí automaticamente já começa a interferir na maneira como eu vou avaliar certas coisas. E tem diretores que me dão mais liberdade, tem diretores que não dão tanta liberdade, tem alguns que são extremamente... deixam com que a gente seja extremamente parceira na hora de ser criativo. Ou seja, eles têm uma ideia definida, mas eles são muito abertos nas sugestões e a debates antes de fechar a ideia do filme. Tem alguns assim que têm uma ideia definida e você pode fazer algumas sugestões aqui e lá, mas é meio estanque, assim, aquilo que estava definido. E tem outros não, que eles te trazem para o processo criativo bem no começo. O que, para mim, como diretor de fotografia, é uma coisa muito mais bacana. A gente tem condição de colaborar mais e fazer peças mais consistentes. Mas voltando ao negócio da cor, eu gosto, isso é meu estilo falando, eu gosto de pensar o filme como uma peça enorme, única, que tem começo, meio e fim, e depois fazer pequenas reduções disso, cena a cena. Você tem o arco do filme e tem o arco das cenas. E tem gente que prefere trabalhar, por exemplo, cor e contraste, por exemplo, de maneira constante no filme. Eu acho mais bacana, prefiro até, quando a gente tem liberdade de variar cor e variar a iluminação ao longo do filme ou conforme certas cenas. Ou, por exemplo, quando a gente já puxa arte para esse debate também, quando a gente começa por que não criar uma paleta para esse personagem e não só essa paleta vai estar no fundo dele, no ambiente onde esse personagem vive, no quarto, na casa, por onde esse personagem anda, por onde ele interfere, além das roupas, do figurino que ele usa, mas vamos também trabalhar nessa paleta em termos de luz. Esse personagem vai estar sempre iluminado desta forma, e esse outro personagem vai estar iluminado de uma outra forma, e isso vai estar criando mais um layer de informação em cima do roteiro, que o roteiro por si só ele tem que funcionar sozinho, mas a gente depois vai produzir, a gente começa a adicionar layers e layers de informação, camadas e camadas, e dá para, por exemplo, se houver essa liberdade de fazer, e exige obviamente mais tempo de planejamento isso, você trabalhar, por exemplo, a gente tem no mesmo quadro, ao mesmo tempo, 2 personagens no mesmo ambiente, iluminados de forma diferente. Dá para fazer isso. Você consegue construir luz a esse ponto, fazendo com que esse cara vai ficar maior, esse cara vai ficar menor, esse cara vai ficar mais poderoso, esse vai ficar menos, ou a gente vai fazer dentro da mesma cena, à medida que acontece uma interação, um arco dentro da cena, a gente faz com que a luz e com que a fotografia acompanhe isso. Isso se faz não só com cor, mas com escolha de objetivas, blocking, posicionamento de câmera, e a mensagem visual, se você pegar frames, começo, meio e fim da cena, e puser alinhar essas imagens, você, mesmo sem o roteiro, você consegue ter uma percepção de, aqui existe uma mudança de importância, existe uma mudança de peso, um domina mais no começo do que dominava no final. Eu acho bacana quando a gente consegue fazer isso. Aí você começa a adicionar um layer, uma camada subliminar de informação. E essa daí, mesmo que gravou um filme em chinês, não estou entendendo nada. Se você desligar o áudio, você ainda consegue pegar muita coisa daquilo que está acontecendo só pelo visual.
Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso, Rafa. Você falou de todos esses layers, a possibilidade do diretor te dar essa liberdade de você adicionar todas as camadas e atacar, né, por vários aspectos do filme. Mas tem alguma coisa que você, DP, assim, enxerga como não? Para esse tipo de coisa eu prefiro me afastar, sabe? Para esse momento do filme, sei lá, o que seja. Existe alguma coisa que você acha que, a fotografia, para isso é melhor sempre a fotografia se distanciar, deixar a cargo dos outros departamentos, deixar a cargo das outras coisas do filme para contar a história? Existe algum momento que você, DP, pensa nisso? Assim, tem alguma coisa em mente em relação a isso? Cara, isso é uma coisa que eu trazia até, sempre puxava esse ponto nas aulas de direção de fotografia, que eu sempre tentava expor. A gente, como DP, a nossa função é contribuir. Então, e a contribuir entra, né, nessa história, existe exatamente os momentos onde, opa, deixa eu ficar quieto no meu canto e ouvir o que todo mundo tem para mostrar, porque assim, a nossa responsabilidade é grande, não só, o DP faz as escolhas visuais, etc., mas se eu não trabalhar direito, eu destruo o trabalho de arte, por exemplo, eu posso pegar e perder o trabalho de interpretação do ator. Então, tem horas onde a gente tem que pegar e ver e ouvir mais do que pegar e não, deixa eu ser proativo demais em cima disso. A nossa proatividade tem que estar nesse sentido também, saber a hora de parar de interferir, para que deixar que as outras vozes se ouçam, né? Senão você falou de atuação, você falou de ator. Quando é que isso bate com a atuação? Assim, é quando o ator não entra numa marca? É quando a performance está tão boa que você, enfim, resolve só cobrir a performance? Como é que essa relação funciona com a atuação? Cara, isso eu acho que varia de diretor para diretor. Que o diretor que está ali é responsável pelo projeto. Por que de diretor para diretor? Esse estilo, tem alguns diretores que preferem, em vez de pegar e deixar rolar a cena, por mais que atores eventualmente possam preferir assim, tem diretores que preferem não, eu vou cortando linha por linha, eu sei, já tem o começo, já tem o final. Tem editores que não são super fãs de só fazer master shots. E já tem diretores que são ao contrário. Tem diretores que preferem assim, eu preciso de tais ângulos, eu preciso de tais enquadramentos, um aberto, um médio, um close-up, por exemplo, para ficar no básico. Só que a gente vai fazer como se fossem 3 master shots. Vamos fazer um master shot no aberto, vamos deixar a cena viver o quanto der no médio e nos close-ups. Então, dentro disso, eu me restringo muito mais com relação a qual é a ideia do diretor nessa hora. Não, vamos deixar rolar a cena. Eu deixo rolar, a menos que ache alguma coisa que tecnicamente não me permita fazer isso. Por exemplo, não é o ideal você fazer uma cena handheld, uma câmera na mão, por 30 minutos. Você faz o primeiro take, no segundo take teu operador, se não for você mesmo, já tá, o cara tá escorrendo suor por tudo e o shake da câmera vai ser muito maior. Então, às vezes, a gente é obrigado a entender ainda que todo o resto... Gabriel conhece bem isso, né, Gabriel? Conhece bem, né, Gabriel? Eu conheço já muito. Conheço o diretor que fez isso comigo muito bem, mas eu adorei. Que às vezes você tem essa pressa de produção, você vê assim, vai ter cenas assim com um Steadicam. O Steadicam é muito específico. Ele não é para substituir câmera no tripé. Então, se você tem que fazer 20 takes de uma coisinha na frente da geladeira, mas tá mexendo a câmera, tá? Não tem que fazer no Steadicam. Você pega e põe a câmera no tripé e faz no tripé. Não tem porque você judiado do cara. Não tem função isso. E assim como muita gente tem um Steadicam na mão e pensa que tá livre e quer sair mexendo a câmera para tudo que é lado e calma. Calma, não é porque você tem um Steadicam na mão. É função do DP se preocupar com a saúde do cameraman? Opa! Será? Será? Dele e de todo mundo, na verdade, né? Dele e de todo mundo. Isso é uma coisa que eu acho bacana, não é uma coisa só da direção de fotografia. A direção de fotografia, particularmente, porque a gente está mexendo com um departamento que mexe com coisas potencialmente perigosas. Departamento de elétrica, choque mata, equipamento de cinema mata, se não for bem usado. Você está usando uma HDMI, qualquer fonte de luz HMI,
dessas mais fortes, um Joker de 800, já se você pegar um Bela, se tiver em curto o negócio, mata o fulano. Pode matar mesmo. Sem falar em risco de machucar a visão e tudo mais, porque são coisas muito fortes. E a gente está espalhando cabo e mexendo com elétrica para tudo quanto é lado. Então você pode botar fogo nos lugares. Então a responsabilidade da saúde de todo mundo no set, nesse sentido, está na tua mão. Um grip que não faça uma fixação adequada de alguma coisa que esteja suspensa, cai na cabeça de se não matar de choque, mata pelo impacto. Ou corta, é sério o negócio, assim. Mas eu acho assim, independente disso, todo mundo que está num set, não só nós, diretores de fotografia, mas mesmo o assistente de produção, todo mundo que está lá, o produtor, qualquer um, é responsável por todo mundo que está em volta. A gente tem que pensar assim. Pô, foi legal que a discussão foi para esse lado aí, porque... Fato. Gabriel, você tem alguma pergunta? Eu tenho mais uma para fechar. Mas você tem alguma aí? Só complementando mesmo das ideias da cor, né, que o Rafael estava falando. O que eu gostei mais foi da parte dos vícios mesmo, na hora de criar, né, de escolher ângulo, de escolher lente, de escolher tudo isso. Eu acho muito importante isso aí, a gente meio que se livrar de vícios pessoais, né? Se não for um caso muito específico. Mas eu não sei, Rafa, você acha que na publicidade, como você falou, o negócio é mais preso ali por causa do cliente ou não, sabe? Eu tenho muito esse olhar da publicidade, é um negócio muito cliente ao invés da criação, né, de verdade. Vamos ver se o cliente gosta, né, e não se eu estou gostando ou se o diretor está gostando. O que você tem a falar um pouco disso, dessa diferença da criação da publicidade e da criação para o cinema, sabe? O balanço aí, você que já vem também da publicidade, né? Cara, na publicidade, o que eu tenho de referência mais forte, tipo, 99% das vezes, para mim, foi o seguinte, o que difere bastante do cinema. A publicidade tem uma agência de publicidade no meio. Então, o filtro o filtro com o cliente já aconteceu até a exaustão antes de chegar na gente. Então, quando chega pro diretor, o diretor está lá mais para ver performance do que outra coisa. Porque, por exemplo, já chega com o storyboard feito, você já sabe exatamente. Isso, às vezes, eu acho que é uma vantagem, que a gente tem que aprender algumas coisas da publicidade, da história do storyboard. Mas você já sabe exatamente os planos que você tem que fazer. Exatamente quais. E se não for aquilo que está no storyboard, provavelmente o negócio vai bater na trave. Então, ele já sabe como iniciar e fechar o plano. Plano a plano, e como não é tão difícil assim de fazer, né? Para a gente é mais complicado num longa, por exemplo, porque plano a plano num longa é um baita de um trabalho, que eu acho necessário. Como diretor de fotografia, eu gosto de trabalhar com storyboard. Acho sensacional, adoro os diretores que me passam storyboard. Adoro. Porque, e que assim, antes de me passar o storyboard fechado, que me passem o storyboard, depois da gente combinar e depois da gente ter uma conversa. Porque eu gosto assim, quando eu falo daquela parte de se livrar dos vícios, eu penso tudo aquilo que eu já vi, lembro obviamente daquilo que eu já fiz, e daí eu tento pensar assim, tá, a primeira coisa que me veio na cabeça, esse plano aqui eu acho que seria sensacional, já que eu já estou imaginando que locação vai ser, se eu já conhecer a locação melhor ainda. Eu vou usar uma lente grande angular num ângulo super baixo, próximo do chão, para trabalhar com uma distorção tremenda, que já é meio não ortodoxo, mas eu gosto de fazer isso, e já trabalhar com espaços negativos e coisas assim. Mas daí, se eu lembrar, mas isso daí foi exatamente o que eu fiz num filme com uma temática similar, eu já automaticamente vou pensar, tá, essa foi a minha primeira opção, mas deixa eu pegar e já pensar, eu quero pensar diferente, eu adoro tentar fugir do tradicional, e cara, vamos fazer uma coisa que eu não fiz antes, que ninguém fez antes, preferencialmente. Isso é muito interessante também, os testes, né, que a gente faz bastante aí, né, ficar testando, não pode parar, né, não espera a produção para ficar testando técnicas novas, enquadramentos, lentes e por aí vai, né. Isso é bem legal. Eu tenho uma última pergunta aqui para liberar o Rafa. Rafa, me fala um negócio. Onde começa a fotografia no set e onde termina no DaVinci? Onde começa no set? Cara, a fotografia no set começa no roteiro. Não, brincadeira. Mas assim, cara,
estritamente, se a gente for pensar assim, vamos ver do jeito que acontece, metáforas à parte, você está no set assim que você tem acesso a ele, ou seja, na fase de pré-produção, eu quero ver isso o quanto antes, porque para que eu possa começar a pensar em storyboard, começar a efetivamente pensar nos enquadramentos. Desculpa te interromper. Mas o que eu digo como você começa a pensar a exposição no set e pensando já em como você vai tratar isso no DaVinci, entendeu? Ou não, você tenta extrair do set tudo que der, se alguém mexer no DaVinci você fica... cara, como é que é essa relação do sensor da câmera no set pra fazer mesa um material, de correção de cor no DaVinci, entendeu? Então, eu acredito o que eu falei antes, né? O nosso processo é colaborativo. Eu gosto já de quando não sou eu o colorista do material, eu gosto de saber quem vai ser. Eu gosto de trazer o cara para o processo o quanto antes, para que não aconteça, e já vi isso acontecer, já aconteceu comigo, de você, assim, se está lá com... isso é puramente falta de comunicação. Tá? Você está tentando desenvolver uma linguagem, uma coloração específica no filme, e daí cai na mão de repente, um colorista que, sei lá, de repente, por algum motivo não está inteirado do que era a ideia original, ele ainda por cima te xinga, porque, eu vou ter que corrigir tudo isso. Eu falei, cara, então para que na cor seja simplesmente a finalização daquilo que você começou no set. Tem que ser assim. Você expõe para pós, você já é aqueles DPs moderninhos que já expõem para pós, ou você expõe no fotômetro e o colorista que arruma? Não, a menos que a gente esteja muito com muita certeza do que vai ser esse resultado, do que eu digo, eu como diretor de fotografia, mas mais do que eu, o diretor como a mente maior criadora, e potencialmente, se já tiver cliente envolvido, o cliente, né, esteja já sabendo disso. O cliente pode ser um canal de streaming, por exemplo, que tenha comprado o teu projeto antecipadamente, né? Esses caras, no final da história, eles não vão aceitar o deliverable enquanto não tiver o gosto deles, né? Então, se essas pessoas que interferem, que têm maior poder, não estiverem muito certas do visual que eles querem, eu acho complicado você fazer o bake-in, que seria você pegar e tomar certas decisões que comprometem o material e já soldar, colar elas no set. Ou seja, a gente quer uma fotografia super escura, 100% azulada e tudo mais. Eu acho complicado você passar do ponto que não dá para ser desfeito na pós. Aí, geralmente, eu tento assim, para não ser bagre ensaboado, né? O cara não se compromete com nada. Eu acho legal trabalhar com contraste, põe um contraste na frente da câmera, mas não num ponto que não tenha recuperação. Então, mas você não tem certeza de para que lado você vai levar a cor, dá uma iniciada na cor no set, mas não de maneira que, se por acaso esse diretor não tiver certeza absoluta do que ele quer, ele possa controlar isso na pós. Ou seja, seria mais ou menos grave e neutro em termos de cor, mas com um bom contraste em termos de luz. Mas sem você pegar e eu vou tacar gel azul, não de correção, mas gel azul em todas as cenas desse lado aqui, do outro lado que eu vou botar gel vermelho do outro lado, e depois o cara fala, cara, não gostei disso, como é que eu desfaço? O cara queria o contrário. Não desfaz, meu amigo, não desfaz, é o problema. Pense como se fosse película, não tem como queimar essa película de volta, já foi. Certas coisas não tem. Voltando um pouquinho na parte técnica, por que não tem volta certas coisas, certas decisões, assim, por isso que eu falo, eu tento alertar, isso não tem volta. Você tem certeza disso. Eu sempre vou tentar não aconselhar contra, mas esclarecer. A gente trabalha no digital com canais RGB. Se você, por exemplo, exagerar num canal, pegando o exemplo do azul e do vermelho, você vai simplesmente estourar um canal. Teu canal azul vai lá em cima e estourou. Depois que você estoura um canal, você tem clipping nesse canal, você pode baixar na pós, não volta mais. Você vai baixar tudo, ele vai voltar com uma cor totalmente distorcida. Tanto se tiver clipping, como se tiver se você enterrar o pedestal num dos canais. Seja o vermelho, seja o azul, seja o verde.
Qualquer um deles que você estourar, já era. Essa informação não tem como criar e vai te dar uma distorção absurda de cor. Pode te dar uma distorção absurda de cor, detonando o tom de pele, principalmente, que cores outras de objetos. Objeto pode ser de qualquer cor. Agora, qualquer ser humano no mundo é especialista tanto quanto você em tom de pele. Se o tom de pele está esquisito, qualquer leigo pega isso e vai achar esquisito. Então, certas coisas não dá para desfazer. Então, tem que tomar muito cuidado com essas decisões. Eu não sou contra fazer se você tiver certeza do que você está fazendo. Se você tiver, cara, eu acho legal, mas então, cara, vamos fazer mais pro neutro e não vamos nos manter numa área de segurança. Se o cara falou, eu acho, né? A pessoa acha que sabe o que ela Vai quer. no flat. Né? Esse é o ponto. Vai no flat. Eu acho que eu quero contrastado, né? Eu acho que eu quero... Tem situações... Ô, Gabriel, onde desculpa, finaliza, Rafa. Tem situações, assim, é raro isso, que em cinema a gente está sempre batalhando com orçamento, por maior que seja, mas tem situações onde aqui eu tenho margem eu tenho certeza disso. Se por acaso não ficar, eu consigo um reshoot dessa cena. Então, vamos meter bala desse jeito. Aí é outra história, mas se a gente não tem essa flexibilidade, legal trabalhar com uma certa margem de segurança. Lindo, lindo. Muito legal. Gabriel, mais alguma coisa? Vamos fechar? Pô, menino. Pô, Rafael, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara, por abrir aí esse bate-papo e até de uma forma bem didática. Foi bem legal que você deu um share e compartilhou bastante aí seus conhecimentos. A gente agradece aí. E esperamos você para uma próxima, pode ser? Prazer é meu. Precisando, estamos Qual aí. é o seu site, rapidinho? Deixa o seu contato aí, seu site, rapidinho. Cara, eu tenho o www.rafaelbittencourt.com.br, ou se preferirem um endereço mais curto é o 001rap.com, cai no mesmo site. Tá? E o meu Instagram é o que está aqui certinho na tela ali, Rafael_Bittencourt. Vocês acessam o meu Insta. Se procurar Rafael Botelho Bittencourt no Facebook, vocês me acham também, no LinkedIn também, né? A MDB também. Então, podem me achar por todos esses canais aí. Quem tiver alguma outra pergunta, alguma coisa, quiser conversar, estamos aí para isso. É verdade, deixem as perguntas aí que durante a semana a gente responde. Valeu, Gabriel. Saudade, meu velho. Se cuida aí. Obrigado, Rafael. Rafa. Obrigado aí. Saudade de você. Aqui, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Uhum.